Eu e você, nós somos cartas vivas do Senhor. E eu vi ali como mensagem de Deus para me encorajar, testemunho de pessoas que me encorajaram, testemunho de pessoas que me alegraram, testemunho de irmãos que me constrangeu, testemunho de irmãos que me desafiou a fazer mais. São como Deus dando, cada conversa que eu tinha era Deus trazendo uma mensagem ao meu coração. Eu fui muito edificado, eu pensei, eu sou o mais maduro aqui, o pastor de todos eles, né? E eu estou sendo tão abençoado por irmãos que se converteram agora aqui, contando o que Deus está fazendo na vida deles, através de vidas que Deus usou da igreja na vida deles. E isso nós precisamos entender que é o nosso chamado. Nós fomos chamados para fazer diferença na vida das pessoas, para impactar as pessoas. Assim como fomos salvos, nós fomos chamados para salvar, amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos começar lendo ali o texto que diz justamente isso a nós. Aí, a partir do versículo 1. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos. Eu lembrei disso lá, falei, cara, a gente fica feliz, mas é mais do que a obra vai além de nós. A obra realmente não é nossa, é do Espírito Santo, amém? Você vai ser usado por Deus na sua família, no seu trabalho, você vai ser usado por Deus na sua faculdade, lá no seu lugar. A obra é maior do que você, a obra é do próprio Espírito, mas você foi convocado por Deus para ser um agente de transformação, aquele que conduz essa mensagem. E ele fala, ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E é assim que funciona. Eu acho engraçado alguns irmãos falando, pastor, obrigado pelo que o senhor deixou na vida do pastor Millen, na vida da pastora Thalita, porque quando a gente vê o senhor aqui, conversa, vê que é o mesmo espírito, vê que é a mesma forma de falar, de pensar, vê que nós somos as pessoas, nós vamos escrevendo o próprio evangelho e os valores de Deus e a maneira de Deus de pensar uns nos outros, vai sendo construída todo um DNA espiritual, amém? Aí ele fala, porquanto, versículo 3, vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo. Vamos ler isso juntos? Deixa eu ver onde está aqui. Ali no início. Porquanto vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne do coração. A verdade é essa. O Espírito Santo está escrevendo em mim os valores de Deus. Ele está estabelecendo em mim os padrões de Deus. Ele está me mudando. Ele está investindo na minha vida. E eu sou uma carta viva, a própria obra de Deus. Eu sou um testemunho vivo da obra de Deus. Quando eu falo eu estou querendo convidar você a falar que você também é. Você é uma carta viva. Você é uma carta escrita por Deus, aí pelo Espírito Santo no seu coração, de quem Deus te projetou para ser, que é diferente do que o diabo, com esse mundo, com toda a maldade, tem tentado escrever em você. Eu vejo o mundo tentando imprimir uma identidade pessimista, de derrota, de frustração, de solidão, de individualidade, de egoísmo nos nossos corações. Mas o Espírito de Deus está escrevendo uma outra coisa nas nossas vidas. Amém? Deixa eu lhe falar uma coisa. Pare de concluir as coisas no que diz respeito à sua vida, baseado naquilo com que você vê. Não importa o que o mundo está falando. Não importa como as coisas aí fora estão acontecendo. Na nossa vida as coisas serão diferentes, porque nós temos um Deus que faz as coisas serem diferentes.
Sabe, a minha conclusão a respeito do meu futuro, a respeito da minha vida, não tem que estar baseada nas notícias do dia. Eu gosto de notícias, eu acho importante estarmos atualizados do que está acontecendo aí fora. Estar atualizado do que está acontecendo aí fora é diferente de acreditar que isso também é para você. Porque eu creio que a minha vida tem a ver com a vontade de Deus para mim. Por quê? Porque eu me tornei filho de Deus o dia que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, entreguei o meu coração e o Espírito Santo entrou em mim, me foi dado o poder de me tornar o quê? Filho de Deus é diferente de quem não é. O resultado na vida é diferente. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que pensamos e cremos determina o que Deus pode fazer na nossa vida. O que você pensa e o que você crê determina o que Deus pode fazer na sua vida, porque Deus opera na sua vida a partir da sua fé. E aquilo que você pensa, a partir do que você crê, pode liberar fé ou incredulidade no seu coração. E se você for incrédulo, Deus não pode agir, ainda que Ele queira, porque Deus estabeleceu uma moeda de operação na nossa vida, que é a fé. Não são as obras, é a fé. A moeda de Deus é a fé. Se você não acredita, ainda que Deus possa, não irá acontecer. A Bíblia diz que Jesus chegou na sua cidade natal e Ele havia curado pessoas em todos os lugares que Ele foi, expulsado demônios em todos os lugares que Ele foi. Diz que Jesus, quando chegou na sua cidade natal, não pôde operar ali senão alguns poucos milagres, porque não creram nele. Jesus queria operar milagres, Jesus queria fazer, mas Jesus não pôde fazer, porque faltava fé, porque eles estavam questionando o poder de Deus na vida dele. Se você questiona o poder de Deus na sua vida para operar transformação na sua vida, falta-lhe fé. Se falta-lhe fé, você não vai experimentar na sua vida aquilo que Deus tem para você. E se você não experimentar aquilo que Deus tem para você na sua vida, muito menos você vai conseguir ser usado por Deus para trabalhar e investir na vida de outras pessoas e fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, tem a ver com a nossa fé em quem Deus é e nas suas promessas, a ação de Deus para com a nossa vida. Tem totalmente a ver. Então, se você não sabe quem Deus é e o que Deus quer para você, e você não coloca a sua fé nisso, você vai ficar vivendo uma vida aquém daquela que Deus quer lhe dar. E ninguém aqui tem que viver assim. Amém? Sabe, irmãos, está na hora da igreja começar a falar menos do que o mundo está falando e falar menos do que Deus quer que a gente fale. Está na hora da gente combater o mal com o bem. Está na hora de nós começarmos a falar da maneira de Deus de fazer as coisas como agentes de transformação. Eu e você somos agentes de transformação. Por quê? Porque nós estamos passando por transformação. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Você é igual hoje, você era 5 anos atrás? Você que já é convertido há 5 anos, 3 anos, 2 anos. Você não está melhorando a cada ano? Sua vida não está progredindo a cada ano? Você não está sendo transformado para melhor a cada ano, sim ou não? Ué, mas teve pandemia. Teve um monte de crise no país, um monte de crise na sociedade. Nós estamos vivendo um momento de crise no mundo. E a sua vida faz 5 anos que não para de melhorar? O que é isso? É a obra de Deus na sua vida. É o poder de Deus operando na sua vida. Os pecados que você cometia, você não comete mais. Pensamentos que você tinha, você não tem mais. Atitudes que você hoje talvez até se envergonhe delas. Talvez a ponto, quem já pensou assim? Eu, quando era jovem, eu fiz coisas que hoje eu me envergonho das coisas que eu fiz. Eu não tenho coragem nem de falar o que eu fiz. E ó que eu tive uma vida bem preservada de coisas erradas por ter crescido na igreja, num lar cristão. Ainda assim, diante do que eu me tornei hoje, eu tenho vergonha.
Quem aqui tem vergonha de algumas coisas do passado? Graças a Deus que a gente não vai fazer mais, não é verdade? E quem aqui tem aquela sensação de vez em quando parar assim, não é possível que um dia eu fiz isso, né? Não é possível que um dia eu fiquei bêbado, caindo pelas tabelas, não é possível que um dia eu fiquei bêbado, saí com alguém que eu nem conhecia direito, não é possível que um dia eu usei tanta droga, ou não é possível que um dia eu adulterei, ou não é possível que um dia eu roubei, ou não é possível que um dia eu enganei, não é possível, porque hoje você foi transformado pelo poder de Deus, o Espírito Santo fez uma obra em você, e você não é mais aquela velha criatura, você hoje é uma nova criatura, amém? E as pessoas aí fora estão fazendo o que nós fazíamos, elas hoje são como nós éramos, elas pensam como nós pensávamos, elas agem como nós agíamos, elas estão sofrendo o que nós sofríamos, elas estão perdidas como nós estávamos perdidos, e nós estamos fazendo o que como igreja? Sendo cartas vivas para essa pessoa? Quando a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, na verdade, nós deveríamos ser aqueles que chegam para as pessoas, e quando a pessoa acaba de ler, ela acabou de receber uma boa nova. Deus quer te salvar. Deus quer mudar a sua história, Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer fazer as coisas na sua vida diferente. Isso não precisa mais ser assim. Por que você diz isso? Porque eu vivi isso. Eu era assim, não sou mais. Eu fazia isso, não faço mais. Eu pensava assim, não penso mais. Eu já fui desse jeito, não sou mais. Aliás, eu tenho vergonha de quem eu era e tenho orgulho de quem eu estou me tornando para a glória de Deus. Nós precisamos virar realmente cartas vivas nas mãos de Deus para as pessoas, para que Deus acerte, porque uma carta é algo enviado de alguém para alguém, não é? Deus quer alcançar as pessoas através de nós, mas cadê a carta? Você é a carta. O que Deus está escrevendo na sua história é a carta de Deus para aquela pessoa, porque o testemunho de Cristo, Apocalipse 19, 10, fala o seguinte: que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Meu irmão, meu amigo, eu já adulterei, hoje eu não adultero mais porque Jesus me livrou do adultério. Eu já enganei, hoje eu já pisei, eu já trapaceei, eu já enganei, pastor, eu não cometo nenhuma dessas coisas. Eu já fui solitário, eu já fui deprimido, eu já fui uma pessoa angustiada, eu já fui uma pessoa isolada, eu já fui uma pessoa egoísta, eu já fui uma pessoa crítica demais, eu já não sou mais. O que aconteceu? Cristo em mim, é obra do Espírito Santo em mim, Ele me mudou, eu não sou mais essa pessoa, sabe? Está na hora da igreja se posicionar, como diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, nós precisamos nos levantar e fazer declarações, como o apóstolo Paulo falava, ele dizia: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, irmãos, porque é poder de salvação para todo aquele que crê. O seu amigo lá da empresa, do trabalho, que está perdido, você tem amigos perdidos? Quem não estiver aqui está mentindo, porque se tivesse achado, a gente ia precisar de um estádio de futebol. Porque quem não cultua a Deus está perdido, porque só há um caminho, Jesus Cristo, só há uma salvação, Jesus Cristo, só há uma verdade, Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o seu amigo não está para Deus, não está para Deus, não é por Deus, ele está perdido. E quem é que foi aqui chamado, achado, foi encontrado por Deus, e uma vez encontrado por Deus, tem sido transformado por Deus, e agora Deus quer o quê? Que você seja esse ministro do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos agente de transformação das pessoas. Você precisa entender o seu posicionamento diante de Deus. Muitos de nós não temos entendido o nosso chamado, e porque não entendemos o nosso chamado, não nos posicionamos da maneira correta. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja, ela é uma casa de declarações. Se você é igreja eu não estou falando desse prédio. Igreja eu estou falando os indivíduos que estão aqui, que compõem o corpo de Cristo. Você é a igreja de Jesus.
Nós somos igreja. A obra que Deus tem feito nas nossas vidas é muito grande. Está na hora de nós começarmos a abençoar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Coisas entram na nossa vida por causa de coisas que saem da nossa boca. Se você tiver palavras de pessimismo, sua vida vai começar a ficar ruim. Se você começar a falar sobre medo, você vai passar a ter medo. Se você começar a falar mal de alguém, daqui a pouco você está com raiva desse alguém. O que sai da sua boca, por isso que a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que entra, você pode filtrar. A Bíblia fala assim, ouvir tudo, quer dizer, vai entrar, mas faz o quê? Retém só o que é bom. Eu ouço o que não é bom, eu jogo fora e retenho no meu coração o que é bom. E o que tem poder, o que fica no meu coração, e eu falo, porque a boca fala do que o coração está. Entenderam esse caminho? Eu vou explicar mais uma vez para quem está ouvindo pela primeira vez. O problema começa no que você ouve, quando você não sabe reter o que está ouvindo. Porque a Bíblia fala, ouça e retenha o que é bom. Quando eu retenho o que é bom, é isso que eu guardo no meu coração. O meu coração, a Bíblia fala que do coração do homem procedem as saídas para a vida ou para a morte. Se eu guardo coisas ruins no meu coração, eu vou começar a falar coisas que vão atrair coisas ruins para mim. Porque com a minha boca eu vou começar a liberar coisas ruins para a minha própria vida. Eu vou dar legalidade para que espíritos malignos, para que circunstâncias, eu vou acabar me conectando de forma errada, e isso vai atrair coisas erradas para mim. Então quando eu falo daquilo que é bom, tanto que fala que se o teu coração for bom, todo o teu corpo vai bem, quando você fala. Se você haver trevas em ti, quão grandes trevas serão, porque você próprio vai atrair mal para você. Agora nós somos luz neste mundo, nós somos pessoas que têm sido transformadas para melhor, nós temos recebido a bênção de Deus, nós temos nos tornado melhores a partir da vida de Deus. Está na hora de nós sermos essas pessoas que liberam palavras para as pessoas, para que possa entrar no coração delas o que é bom, e possa começar a sair delas coisas novas, para que elas também experimentem novidade de vida, assim como nós temos experimentado. Só que nós temos nos calado. Nós precisamos começar a nos permitir ser usados por Deus com mais intensidade. Está na hora de acabar da vida de todos nós que estamos aqui declarações pessimistas. Não vai dar errado. Não sei onde esse mundo vai parar. Aonde que as coisas vão chegar. Mas pastor, o senhor não acredita nisso? Eu acredito nisso para quem continua no pecado. Para quem sai do pecado, não. Porque o salário do pecado é a... Mas conhecereis a verdade te libertará. Foi para a vida que Cristo nos chamou. Em Cristo Jesus o resultado é diferente do resultado do mundo. Eu creio nisso para mim. Você crê no quê? Você acha que o mundo está com problemas? A sua vida também tem que ter problemas? Não que não tenhamos problemas, eu não tenho esse evangelho utópico de que nada de mal acontece com o crente, ou que não há adversidade para nós, ou que não há aflições. O próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, ele falou. Tem de bom? Quer dizer, a aflição vem, mas eu vou ter bom ânimo. Pastor, vou dar um exemplo. Tem aflições, tem problemas na nossa vida que nós não temos como fugir. Nós vivemos em sociedade, não veio a pandemia, não veio o Covid. Pastor, eu perdi meu esposo, eu perdi minha esposa, eu perdi um filho, eu perdi um pai, eu perdi minha mãe. Deus não me livrou, eu perdi minha mãe, H1N1. É um vírus igualzinho.
Um vírus comum nos Estados Unidos. Minha mãe morreu 4 anos atrás de um vírus igualzinho Covid. O senhor não está mal? Eu fiquei triste. Meu pai está aqui. Ficamos tristes porque sentimos saudade. Sentimos a falta. Mas qual a diferença? Nós temos esperança. Nós somos consolados. Nós sabemos que ela está melhor do que a gente. Nós sabemos que ela está na presença do Senhor, que é quem ela mais amava. E nós sabemos que é questão de tempo para estarmos juntos. Quer dizer, a saudade existe, mas a gente lida com a aflição de formas diferentes. A gente lida com os problemas de formas diferentes. Não é que crente não tem problema. Não é que crente não passa por prova. Não é que crente não sofre injustiça. Não é que crente não passa. Mas ele passa diferente. Porque Deus está com ele. E isso é que o mundo não tem. É isso que o mundo se desespera. Então eu creio que muitas coisas podem ocorrer comigo. Mas eu não penso nelas, eu penso em Deus, porque eu sei que se eu passar por elas com Ele comigo, o resultado dessa passagem será diferente. Então eu não começo a falar besteira. Sabe, irmãos, eu não gosto de coisas desmotivadoras. Sabe, ter discurso de perda. Agora todo mundo vai ficar sem dinheiro. Agora todo mundo vai passar por isso. Agora isso daqui vai acabar com tudo. Agora isso... E você, cadê fé? Cadê a esperança? Cadê o amor de Deus? Cadê o cuidado de Deus? A gente, sem perceber, nós estamos sendo boca profética do lado errado. Nós estamos dando legalidade ao inimigo para tocar nas nossas coisas. E o pior, nós estamos sendo influência negativa na vida de outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um adorador? Ficou suspeito o negócio dessa resposta aí. Mas faz de conta, agora você vai entender. Você é um adorador? Amém. Então não saia nada errado da sua boca. Porque quando você fala coisas que Deus não tem para você, ou contrárias ao que Deus tem para você, você não está o adorando, você está desprezando. Então eu não falo o que Deus não tem para mim, fico quieto. Ainda que a minha alma muitas vezes fique aflita, ainda que muitas vezes há insegurança, normal a todo ser humano. É normal sentirmos medo, é normal sentirmos inseguros muitas vezes. Quanto maior for a revelação do poder de Deus, da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas, menos medo, menos insegurança teremos. Então uma pessoa recém-convertida, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que não é convertido, esses níveis de medo, insegurança, insatisfação vão ser grandes. Por quê? Porque ele conhece pouco do amor de Deus, ele conhece pouco do poder de Deus, ele tem pouca revelação de quem Deus é e do que Deus tem para ele. E essa falta de revelação de quem Deus é e do que Deus tem para ele faz com que ele tenha medo, faz com que ele se sinta inseguro, faz com que ele se sinta desprovido de segurança, do cuidado de Deus. Eu não. Eu hoje sei do cuidado de Deus, eu sei de como Deus se preocupa comigo. E eu quero dizer para você, Deus se preocupa com você. Deus vai cuidar da sua vida. Ele não vai permitir que aconteçam coisas na sua vida que você não possa suportar. Pastor, foi difícil, acredito. Pastor, está difícil, acredito. Mas se você permanecer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Apesar de... Não estou falando que as coisas não acontecem. Estou falando que para nós é diferente do que para quem é lá fora. Porque nós somos filhos de Deus. E a verdade, tem um texto que mexe muito comigo, que fala o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Olha que sério isso. Você anda segundo o propósito? Pastor, qual é o meu propósito? Abre lá em Mateus capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 13. O nosso propósito, irmãos, é sermos cartas vivas.
O nosso propósito vem muito claro nesse texto de Mateus, capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Sal protege. Sal dá sabor. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Sabe, quando o crente perde o sabor, quando o crente perde a sua habilidade, a sua eficiência como filho de Deus na vida dos outros, ele começa a perder o propósito. E porque ele perde o propósito, ele começa a sofrer o dano das próprias escolhas dele de andar fora dos caminhos de Deus. Porque quando ele não anda no caminho de Deus, ele está andando no próprio caminho. Aí ele se torna novamente um homem comum. Ele fala, quando você perde o seu sabor, para mais nada é bom, olha lá, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Por isso que tem muito crente passando vergonha, muito crente que vira chacota, muito crente que vira comédia. Por quê? Porque ele saiu do propósito. O nosso propósito é ser sal da terra. O nosso propósito vem no versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Deus está construindo a sua vida e você precisa permitir que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa ser sal na vida das pessoas. Para quê? Para que você possa andar dentro do propósito de Deus. Andando no propósito de Deus, Deus faz com que todas as coisas venham a convergir para o seu bem. Um estilo de vida que é baseado em fé, que te leva a andar no modelo de Deus, e dentro do modelo de Deus, Deus está sempre operando com seu favor e graça para fazer com que as coisas aconteçam para o seu bem. Você é sal da terra? Você é a luz do mundo? Ou você está escondendo a sua luz? Porque as pessoas aí fora precisam de luz. As pessoas aí fora estão apodrecendo como você estava apodrecendo. As pessoas aí fora estão perdidas como você já esteve perdido. As pessoas aí fora estão precisando de uma luz na vida delas, como você um dia precisou dessa luz. As pessoas aí fora estão apodrecendo com seus pecados, passando do tempo de serem salvas dos seus pecados, porque estão morrendo pelos seus pecados e precisam ser salvas como você foi salvo quando estava apodrecendo e morrendo nos seus pecados. E sabe quem é o sal? Quem é a luz? Você, através de ser essa carta viva que chega lá para as pessoas e fala: deixa eu te falar uma coisa, eu já vivi o que você viveu, eu já passei pelo que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que passa na sua mente, eu já agi dessa maneira, mas Deus mudou a minha vida, Deus fez uma nova história para mim, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo mais pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, porque Cristo em mim é a esperança da glória, Cristo em mim, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas são passadas na minha vida, tudo está ficando novo. Está na hora de nós, como filhos de Deus, nos posicionarmos. Deixa eu te falar, você foi transformado? Quem aqui pode dizer que já foi transformado? Era uma coisa, hoje é outra. Eu vou levantar as duas. Eu olho a minha vida há 20 anos atrás, e eu já era pastor. Eu falo, mas eu já era pastor, e eu mudei tanto. De 20 anos para cá, eu olho a minha vida, outro dia eu estava vendo, quando nós viemos para esse prédio, 2016. Eu estava lembrando como eu mudei de 2016 para cá. Irmãos, como eu mudei do ano passado para cá. E eu creio que eu ainda vou mudar muito. Pastor, o senhor é tão ruim assim? Não. Essa mudança que eu estou falando, não é porque eu cometo coisas
desprezíveis do pecado. Não, eu estou falando de ser cada dia mais bondoso, mais benigno, mais temperado, mais paciente, mais domínio próprio, mais alegre, mais... Porque esses são os frutos do Espírito. A carta escrita nos vossos corações pelo Espírito. Irmãos, eu nunca adulterei, nunca me prostituí, nunca menti. Mentir, não existe quem nunca mentiu na vida, a gente quando é adolescente, criança, vai, mas tipo, não tem uma vida de mentira. Essas coisas, assim, do pecado ali, eu cresci na igreja, como eu falei, já com temor a Deus, não tem a ver com isso. O evangelho tem a ver com muito mais, tem a ver com a personalidade do cara, tem a ver com o caráter do cara sendo mudado, tem a ver com a forma do cara de criar raciocínios, expor as coisas, ser de outro jeito, vai muito além, vai muito além. E eu creio que eu ainda posso ser cada vez mais benigno, mais bondoso, mais temperado, mais longânimo, mais paciente, ter mais domínio próprio, posso abençoar mais pessoas, posso ser mais usado por Deus, pode ser cada dia menos Ricardo e mais Jesus, menos eu, mais o próximo, posso ser cada vez mais altruísta, tudo eu creio que eu posso me tornar assim, cada vez mais, até me parecer com Cristo. Nós estamos sendo mudados para parecer com Cristo. Essa transformação que está na nossa vida, ela é fruto do quê? De revelação. Sem revelação, não há transformação. Revelação gera arrependimento, porque ninguém é transformado sem arrependimento, e não há arrependimento sem revelação. Então, preste atenção, transformação é fruto de arrependimento. Arrependimento é fruto de uma mudança de maneira de pensar. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, não tem como eu me arrepender do que eu faço. Eu estou convicto então que estou certo. Uma vez que eu estou convicto de que estou errado, eu agora tenho a condição de me arrepender. Porque agora eu estou tendo uma nova maneira de pensar a respeito daquela circunstância. Então, arrependimento é fruto de novo entendimento. E a transformação vem justamente a partir desse novo entendimento que gera arrependimento, que faz com que eu faça as coisas diferentes. Como que as pessoas vão mudar se nós não... Desculpe. Como que as pessoas vão mudar se nós que somos aqueles que pregam o evangelho, não pregarmos para elas serem convencidas de que as coisas precisam ser diferentes, a ponto de elas se arrependerem para serem transformadas? Vou piorar a história. Quando você não prega, você é responsável pela não mudança de alguém que vive perto de você. Não, pastor. Ele não muda porque não quer. Ele não muda porque não quer ou não muda porque não foi convencido? Pastor, agora o senhor errou mais ainda. Quem convence é o Espírito Santo. É verdade, mas quem prega? Ah, ninguém vai responder? Ninguém vai responder. Tem uns que até olham para cima assim, tipo... Irmão, é verdade. Ele faz porque quer. Ou porque foi convencido errado, ou porque está enganado, ou porque está viciado, ou porque foi manipulado, ou porque foi engodado. Mas quem é que tem que... Quem é a luz aqui? Porque o sinônimo de luz é o quê? Esclarecimento. Quem é a luz? Você está enganado? Não. Se você não está enganado, você é o cara que tem autoridade para convencer o outro do engano dele. Ele sendo convencido do problema dele, ele pode se arrepender. Ele se arrependendo, ele é transformado. Você foi transformado porque você foi convencido que aquilo era errado. Não é verdade? Quando a igreja deixa de ser sal,
deixa de ser luz, deixa de ser esse agente de transformação para as pessoas, nós estamos sendo conivente com o erro delas. Quem cala? Mas por que você disse isso? Agora você tem muita responsabilidade, hein? Irmão, eu nunca vou ter um amigo, um colega que vai falar para mim que saiu com uma mulher e eu vou ficar quieto. Eu nunca vou ter um colega, um amigo, que vai falar que fez um negócio ilícito e eu vou ficar quieto. Eu nunca vou ter um amigo que vai mentir, um colega, que vai mentir alguma coisa, contar para mim, e eu vou ficar quieto. Eu vou falar, deixa eu te falar uma coisa. Isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso vai trazer problema para a sua vida. Lá vem você com a sua religião. E lá vai você arrumar problema com Deus, com o que você está fazendo. Pastor, ele não vai querer ser meu colega. Você prefere um amigo aqui na terra ou um amigo no inferno? Eu já perdi a amizade de pessoas porque fui franco. Não gostaram do que eu falei. Mas quem convence? E quem prega? Jesus pregava que até os discípulos dele o deixaram. A Bíblia fala que muitos dos seus discípulos começaram a deixá-lo, porque diziam que o discurso dele era duro. Aí Jesus vira e fala para os outros discípulos, quer ir com eles também? Duro esse discurso, muitos estão te deixando, e Jesus vira e fala, você quer ir também? Qual foi a resposta? Não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, a gente tem que pregar a verdade, ser carta viva. Você sabe por quê? Porque nós estamos aqui, uma questão de vida ou morte, porque é vida eterna ou... Então, problema, eu prefiro perder um amigo aqui, por uma boa razão no meu coração, do que fazer vista grossa, ser conivente com o pecado que vai levar ele para o inferno. E eu creio no poder do testemunho, porque eu não estou falando sermos aquele crente chato, biblinha, que fica lá metendo Bíblia, esculachando os outros. Não, eu estou falando de sermos a pregação do Evangelho, a nossa própria vida. É falar, cara, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você passa, eu sei como você pensa, porque eu já estive aí, mas Jesus mudou meu coração, mudou minha maneira de pensar e mudou minha maneira de agir. É outra coisa que eu estou falando. Não estou falando de ser aquele crente chato que vem só de Bíblia nos outros, sabe, pagando geral para todo mundo. Não, eu estou falando de dar um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. E como você é feliz com a vida de Deus? Você saberia onde você estaria sem Jesus? Você sabe sim. Você sabe de uma coisa, você está muito perdido. Você está afundado. Uns aqui afundados na droga, outros afundados na bebida, outros afundados na depressão, outros com o casamento destruído, outros com os filhos perdidos, outros com a saúde acabada, outros... Você sabe onde você está? Perdido, como o seu amigo está. E é nossa responsabilidade como filhos de Deus falar, Deus me salvou e quer salvar você também. Deus me curou e quer curar você também. Deus me libertou e quer libertar você também. Por que você diz isso? Porque Ele fez na minha vida e quer fazer na sua também. E o meu papel é pregar. E o seu papel é se arrepender. Sabe, irmãos? Parece uma pretensão nossa. Mas não é. Dizer o que eu vou dizer agora. O mundo precisa da gente. Os seus amigos. Porque eu sei que você tem carinho por eles. Por isso que eu estou usando a palavra amigos. Não é porque ele não tem Jesus que ele não é legal.
Talvez ele me ajudou mais do que irmão da igreja já. Isso existe. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te salvou para você salvar Ele. Deus conta com você para mudar a vida dele. Você é uma carta viva. Você é a luz do seu amigo. Olha que, pastor, isso é muito forte. Exatamente. É muito forte. Você é o sal do seu amigo. Seu amigo está apodrecendo, vai morrer no pecado dele. Você é o sal do seu amigo. Você é a luz do seu amigo. A igreja precisa parar de correr da sua responsabilidade e entender que a bênção de Deus está para nós, tanto quanto nós estamos para Deus e para os outros. Isso é incrível. Quer dizer, quanto mais eu precisar, sabe? Nós vamos entender. Olha que coisa linda que eu vou falar para você agora. Parece pretensão nossa, mas não é. Deus nos escolheu para mudarmos o mundo a partir da nossa própria mudança. Deus nos escolheu para mudarmos o mundo a partir da nossa própria mudança. Não estou falando ficar falando de Bíblia, estou falando ficar falando da nossa própria história. Falar, irmão, eu conheço, meu amigo, eu conheço gente que já vivia como você, eu conheço gente que passou pelo que você passa, eu conheço gente que já teve onde você teve, mas Cristo libertou, Cristo salvou, Cristo transformou. O cara é outra pessoa e você pode ser também. Nós precisamos entender isso. Esse nosso papel para com o mundo, sabe? Qual a diferença entre nós e o mundo? Entre você e o seu amigo? Todo mundo sabe que mentir é errado? Sim ou não? Sim. Até quem não tem Jesus? Sim ou não? Sim. Vamos usar mentira aqui. Você mente? Esse silêncio me assusta. Rapaz. Deu só dor, cara. Caraca. Você mente? Ai, Jesus. Deu calor, cara. Lógico que você não mente, irmão. Sabe por quê? Você tem... Não é um conhecimento teórico que a mentira é errado. Você tem uma revelação. Quem é o pai da mentira? Você sabe que a mentira desagrada a Deus. Você sabe que a mentira é uma arma do Satanás para te amarrar. Você pode mentir para se livrar numa situação, mas você não consegue. Por quê? Não é porque você simplesmente sabe que mentir é errado, é porque você tem uma revelação que não pode mentir. Tanto que o seu amigo que não tem a revelação, ainda que ele saiba que é errado, ele mente, na maior cara de pau. Entendeu? Mas você não consegue mentir. Espera aí, os dois têm a mesma informação, receberam talvez até da mesma fonte, um filho convertido, um que não é, do mesmo pai. O pai não mente, ensinou a não mentir. O que tem Jesus não mente, o outro mente. Por que o que não tem Jesus mente? Porque ele é melhor? Não, porque Cristo fez diferença nele. A revelação faz diferença. Revelação é algo interior no coração, vai além do conhecimento da mente. Revelação é quando há algo aqui dentro. Ó. Revelação é um entendimento que alinha a sua maneira de pensar e ver as coisas com a maneira de Deus de pensar e fazer as coisas. Isso é revelação. Revelação é quando sai do âmbito natural, social, do intelectual humano e passa a ter algo conectado com o sobrenatural que te constrange. Revelação é isso. Pessoas para mudar definitivamente em alguma área na sua vida precisam de revelação, não apenas de entendimento. Precisam de revelação. O que é revelação? Revelar
é mostrar. Revelar é fazer acessível. Revelar é fazer notório. Revelar é apresentar. Você é o cara que tem a capacidade de trazer revelação para as pessoas, para que elas possam não só entender, mas agora ter algo no seu coração que as constranja a verdadeiramente mudar. Posso ouvir um amém? Amém. Irmão, você está esperando o seu amigo lá mudar? Talvez ele, sem saber, está esperando você agir. Sabe? Igreja é um lugar de revelação, ensino, aprendizado, mudança de mente, mudança de realidade. Seu amigo não está na igreja. Seu amigo não aprendeu. Seu amigo não foi ensinado. Seu amigo não está tendo testemunhos paralelos à vida dele para influenciá-lo e mostrar para ele que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, que Deus tem poder para fazer, que está disponível para ele também. Sabe, nós estamos sendo mudados cada dia para melhor, para nos parecermos mais com Jesus e nos tornarmos, sim, não só pessoas diferentes, mas agentes de transformação. Eu entendi, Ricardo Fabiano, que eu sou um agente de transformação. Sabe qual é o seu problema? Eu vou explicar agora o problema da maioria das pessoas que estão aqui. Não é que você não é crente. Não é que você não conhece, não é que Deus não está fazendo na sua vida, não é que você já não alcançou maturidade, não é que você não conhece a palavra, não é, é que você ainda não entendeu o seu chamado. Eu vou explicar. Eu acho legal. Ontem estava, né? Não, vou pegar mais genericamente. Você tem um amigo que é médico. Certo? Você tem um amigo que é médico. Você tem um amigo que é engenheiro. Você tem um amigo que é profissional em alguma área que você tem uma necessidade. Quando você vai conversar com seu amigo como amigo, a conversa é uma. Mas quando você vai conversar com esse seu amigo na necessidade que ele pode lhe suprir por conta da profissão que ele tem, que isso lhe dá autoridade, a conversa é diferente. Por exemplo, nós temos irmãos aqui da igreja que são meus amigos, né? Então, os médicos aqui da igreja, né? Tem médicos e médicas maravilhosos aqui na igreja. Estão sempre disponíveis para nos amar, nos servir, nos atender, né? Aí está lá, o doutor André está ali. A gente bate papo de qualquer coisa. Agora, quando eu falo de medicina, a conversa é diferente. Porque agora eu estou falando com o André, não, estou falando com o médico. Doutor Mauro estava aqui no culto anterior, estava sentado ali. Doutor Mauro é advogado. A igreja sempre precisa de orientação, né? Na parte jurídica. Né? Nós temos, a doutora Carol também trabalha para a gente aqui, né? Mas vou usar o exemplo do doutor Mauro, porque ele não trabalha aqui na igreja. A doutora Carol trabalha. Ele não trabalha. Então, muitas vezes eu ligo para ele, doutor, estou querendo fazer uma consulta aí, para aqui para a igreja. Eu reparei, estava até contei hoje de manhã no culto primeiro, ele achou engraçado, que eu falei, eu já reparei uma coisa. A gente sempre se encontra, tomar um café, conversar, ele vem normal. Quando eu falo, doutor, estou querendo tirar uma dúvida aqui para a igreja, na parte jurídica, ele, que hora eu posso sair? Eu falei, sei lá, vou inventar, quinta-feira, 4 da tarde. Ele chega ali, está no terno, na gravata, no alinhamento. Aí eu já reparei, ele não reparou. Mas ele veio como um advogado. Aí eu achei engraçado que algumas vezes a gente foi conversar ali na sala. Eu falei, ô Mauro, tira o terno aí, tira a gravata, já acabou o seu expediente. Ele, estou bem assim. Incorporou o advogado, meu. Ele é meu amigão.
A gente gosta de falar de tudo, até um problema, que tem dia que a gente conversa 3, 4 horas, de tanto que demora. A Aline já sabe, se eu encontrar com o doutor Mauro para bater papo, nem espera para a janta que vira 4, 5 horas de conversa. Sabe, o seu problema é que você nunca vira filho de Deus para o seu amigo. Você nunca muda a chave. Você é aquele amigo conivente com os erros dele, que ouve, entra por aqui, sai por aqui. Ah, não quero me indispor. Aí você nunca é luz. Você nunca... Sabe, a gente precisa chegar nos nossos amigos que estão doentes. Deixa eu te falar uma coisa, você é um médico, um oncologista. Você tem um amigo morrendo ali de um câncer. Você consegue, e você sabe a cura para o câncer dele. Você consegue conversar com esse amigo sem falar da doença dele, porque você vai respeitar ele? Irmãos, meu pai, está aqui meu paizinho, e desenvolveu diabetes, né? Eu olho as pessoas hoje comendo certos doces, certas coisas, me dá calafrio, porque eu estou tomando muito cuidado. Eu não como um monte de doce, eu não encho as coisas de açúcar, eu não faço. Por quê? É uma das doenças da sociedade hoje. E eu não aguento ver as pessoas comendo um monte de tranqueira ali. Eu falo. Ah, pastor, sou inconveniente. Esse é o nosso problema, irmãos. O respeito humano chegou num nível que as pessoas estão morrendo do nosso lado, desde que não toque na gente, tá bom. Aonde há compaixão nisso? Aonde há amor ao próximo nisso? Aonde há empatia nisso? Não há. Não há. Eu não quero isso para mim, também não quero para o outro. Se faz mal para mim, faz mal para o outro, acabou o assunto aqui. Vamos falar do que faz bem. Porque o mundo está precisando que a gente cumpra a nossa missão. E a nossa missão é falar, é dar testemunho, é sermos cartas vivas. A nossa missão é libertar as pessoas, sarar as pessoas. Não é o médico, não é usado para isso. O advogado não é usado para isso. O engenheiro não constrói. Nós somos, na vida de alguns, o advogado. Na vida de outros, nós somos o médico. Na vida de outros, nós somos aquele engenheiro. Entenda a analogia que eu estou fazendo. Nós fomos chamados para ser esse agente de transformação da vida das pessoas. Cada área em que nos desenvolvemos na nossa vida com o Senhor, finanças, casamento, saúde, filhos, nos dá autoridade para ministrarmos na vida das pessoas ao nosso derredor. Nós somos agentes de transformação da vida das pessoas. Se nós nos calarmos, elas não irão mudar. Você só mudou porque você tem... Ué, por que você veio aqui hoje? Eu veio aqui para aprender. Você veio aqui para ouvir. Você veio aqui para receber uma direção, uma instrução. Você está pensando em tudo que eu estou falando? Serve para você ou não serve? E a pessoa que não veio? Quem é o pastor Ricardo dela? Eu? Eu não estou na sua família, eu não estou no seu prédio, eu não estou na sua empresa, eu não estou lá no carro, eu não estou lá na academia, eu não estou lá no escritório, eu não estou lá no salão, eu não estou lá no restaurante. É você que está lá. E Deus conta com você para te usar. Deus quer te usar no melhor do sentido possível dessa palavra. Sabe? As nossas igrejas, elas precisam ser um lugar em que as pessoas podem se refugiar conosco e experimentar novidade de vida. Amém? Amém. Ou não é isso que você experimenta? Você vem para a igreja por quê? Para andar com gente saudável. Ninguém usa droga,
ninguém enche a cara, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém azara a mulher do outro, ninguém dá volta no outro. E se acontecer, nós vamos atrás. Ah, faz aí para você ver. Não é que não acontece. Acontece muito pouco. E se eu souber, eu vou atrás. Com o pastor, eu vou lá. Vou ver se é lobo, se não é lobo. Se está precisando de umas correçãozinhas de ovelha, uns cajados. Ah, não dou mole não. Pastor espanta lobo e corrige ovelha. Agora, não é uma comunidade boa? Não é um lugar de transformação? Não é um negócio fantástico? Por que seus amigos não vêm? Porque ele acha que todo pastor é ladrão? Todo pastor é ladrão? Você é doido, você veio aqui e acha isso. Lógico que não, irmãos. Algum dia alguém pediu para você dar alguma coisa? Algum dia aqui alguém te constrangeu a dar alguma coisa? Você já veio nessa igreja algum dia e um ofertório durou mais que 2 minutos? Ei, quem está aqui com a gente 20 anos, pode dizer sim ou não? Você dá se você quiser. Você contribui se você quiser. Se você acredita que é bom para você, você investe. Se você não acredita, toca a sua vida. Então você acha que você não tem autoridade para falar para alguém, falar, olha só, assim como tem médico doido, polícia doido, político doido, todo doido, tem pastor doido também. Tem gente doida. Agora, você vai abrir mão do médico, porque tem médico doido? Você vai abrir mão de advogado, porque tem advogado doido? Você vai abrir mão de professor, porque tem professor doido? Então você vai abrir mão de conhecer a Deus, porque tem gente, pastor doido? Quando que nós vamos deixar de ter vergonha do Evangelho, como eu li ali em Romanos? Você tem vergonha da sua igreja? Tem vergonha do seu pastor? Então, problema, cara, do outro. Pregue, deixe o Espírito Santo falar com ele. Até porque você não tem que convencer ele que seu pastor é bom, você tem que mostrar para ele que a tua vida está ficando boa. Você não tem que ir por aí defender a igreja, você tem que ir por aí mostrar a sua vida. A sua vida é uma carta escrita. É a sua história que é diferente. É você que tem autoridade de falar, eu era assim e não sou mais. Eu pensava assim, não penso mais. Eu fazia assim, não faço mais. Eu tinha uma experiência tal, não a tenho mais. Sabe, a gente tem aprendido a andar de uma maneira que o mundo não sabe andar. O nosso problema só tem sido que nós não temos nos disponibilizado a ensinar as pessoas a andar da mesma forma. E está na hora de nós sermos essa carta viva, sermos sal da terra e luz do mundo. Está na hora de nós começarmos a ter um santo orgulho de quem nós nos tornamos no Senhor, sabendo que não é exclusividade nossa. Está disponível para todo mundo. Está disponível para todo aquele que crê. Para o seu amigo, para o seu parente, está disponível para ele. Amém? Que você não se intimide. Que você saia daqui. Essa palavra Deus pôs no meu coração, porque o que eu vi lá na Flórida, a igreja lá vai fazer 2 anos. A igreja vai fazer 2 anos que abriu. Você chegar num lugar, ter 200, com as crianças dão quase 300. São 260 adultos. Com as crianças passam de 300 pessoas sendo abençoadas em 2 anos, porque um casal saiu daqui do Rio de Janeiro e foi lá abrir uma igreja? Quantos não tem aqui dentro que podem fazer a mesma coisa? Coisa linda. Eu fiquei impactado. As pessoas vão lá visitar a igreja, elas ficam impactadas. Irmão, você que ainda não percebeu que a sua vida
pode impactar a vida das pessoas que te cercam. E enquanto a gente não cai essa ficha, a gente fica inoperante. A gente perde a nossa eficácia. Não vamos perder isso mais, amém?